Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, muita gente já passou. O que rola no cérebro e no nosso comportamento depois que um relacionamento acaba. E, claro, como lidar com isso. A ideia é entender melhor por que dói tanto, sabe? O que a neurociência diz sobre isso e que caminhos podem ajudar a gente a seguir em frente. Exato. É fundamental entender que o término ele não é só um evento, é um processo, né? Bem complexo. Quase como um luto mesmo. Afinal, é o fim de planos, de uma rotina, de expectativas que eram compartilhadas, e como todo luto, tem suas etapas, seus altos e baixos. Pois é. E falando em dor, muita gente fala dessa dor quase física, né? O famoso coração partido. Isso é só força de expressão ou tem um fundo de verdade científica? Olha, tem muito mais que um fundo de verdade. É bem real. Essa dor emocional, ela ativa áreas no cérebro que também processam a dor física. Uma delas é o giro do cíngulo, essa região está ligada justamente à percepção da dor e das emoções. Tem até estudos, é interessante isso, que mostraram que analgésicos comuns, tipo paracetamol, tiveram um efeito pequeno, mas, assim, detectável, sabe? Nessa dor emocional. Nossa, Ilustra bem como essa conexão é real no nível dos neurônios mesmo. A rejeição social, o fim de um vínculo, dói de verdade no cérebro. que impressionante! Então a dor é real. E sobre os sentimentos? A paixão, aquele amor que foi construído, como é que o cérebro lida com a perda disso tudo? Bem, a paixão é aquela fase mais intensa do início, né? Ela está muito ligada à dopamina. É um neurotransmissor-chave para motivação, para recompensa. Funciona quase como se a outra pessoa fosse um prêmio que o cérebro busca o tempo todo. Uhum. Já o amor, que a gente constrói com o tempo, com a convivência, ele vira um hábito muito forte, gravado numa outra área, o estriado, que é fundamental para formar hábitos. E o término, ele quebra esse padrão, quebra esse hábito neural. E aí o cérebro sente falta, sabe? Gera um vazio, uma sensação que parece muito com abstinência. Abstinência? É. E o mais curioso é que por causa disso, às vezes a pessoa racionalmente nem gosta mais do ex-parceiro. Sabe que a relação não era boa, mas mesmo assim sente que precisa daquela pessoa. É essa dependência neurológica que eu falei. O hábito que foi quebrado, o cérebro fica pedindo aquele estímulo antigo, mesmo que não faça mais sentido. Faz todo sentido agora, nossa, e isso explica demais por que é tão difícil romper, né? Mesmo em relações que são claramente tóxicas, desgastantes. Sabendo disso, quais seriam então as armadilhas assim mais comuns que as pessoas costumam cair depois que um relacionamento termina? Uma clássica é idealizar o passado. Focar só nos momentos bons, nas viagens, nas risadas e esquecer completamente os problemas, os motivos que levaram ao fim. É verdade. É super importante ter um olhar mais equilibrado, sabe? Lembrar do todo, das dificuldades também. Outra armadilha bem perigosa é a autocrítica exagerada. Ficar se culpando, se sentindo insuficiente. Nesse momento, a autocompaixão é, nossa, essencial. Tentar se tratar com a mesma gentileza, o mesmo carinho que a gente trataria um amigo querido passando pela mesma coisa. Sim, com certeza. Tem um ponto importante. Muitas vezes, o sofrimento que se arrasta não vem só do término em si. Vem do que a pessoa faz depois, das estratégias que ela usa para tentar lidar com a dor. Tipo, abusar de álcool ou outras substâncias, se isolar do mundo, ter comportamentos impulsivos, sabe? Compras, comida. Essas coisas podem piorar muito o quadro. O término pode ativar umas crenças bem negativas que a gente tem lá no fundo sobre nós mesmos. Tipo, eu não sou bom o suficiente, ninguém vai me amar, vou ficar só para sempre. E isso leva a reações bem complicadas. Entendi. É, faz todo sentido. Então, se essas são as armadilhas a evitar, quais seriam as abordagens mais construtivas, os caminhos para lidar com essa fase de uma forma mais saudável? Olha, primeiro, eu diria aceitar que é um processo. Que vai ter dor, sim. Que é um luto. E tá tudo bem sentir isso. E junto com a aceitação, tentar focar no aprendizado. O que essa relação me ensinou? Sobre mim, sobre o que eu quero num relacionamento, sobre o que eu não quero mais. Questionar aquela ideia de que, se acabou, não deu certo. Toda relação ensina algo, né? Verdade. Ressignificar, talvez? Exatamente, ressignificar. E aí um segundo passo muito bom é resgatar projetos pessoais,
coisas que talvez ficaram meio de lado durante o namoro. Voltar a estudar algo, fazer um curso, dedicar tempo a um hobby, criar novos hábitos, novas atividades. Isso ajuda muito a preencher aquele espaço que ficou, de uma forma positiva. Ajuda a reorientar o sistema de recompensa do cérebro para outras fontes de prazer e satisfação. E atividade física entra aí também, imagino? Com certeza. Atividade física é fantástica nesse processo. Libera endorfinas, que são como analgésicos naturais do corpo, e ainda melhoram o humor. Deu aquela fisgada de tristeza ou saudade, vai caminhar um pouco, correr, dançar, fazer uns polichinelos em casa mesmo. Ajuda a mudar a química cerebral na hora, sabe? Que dica ótima! E claro, desenvolver resiliência. Buscar apoio na rede de amigos, na família. Não ter vergonha de mostrar vulnerabilidade, de pedir ajuda. Conversar sobre o que está sentindo. E olha, se a dor estiver muito intensa, muito persistente, estiver atrapalhando muito a vida, não hesitar em procurar ajuda profissional, um psicólogo ou uma terapeuta. É um ato de autocuidado importantíssimo. O nosso cérebro é incrível, ele tem uma capacidade enorme de se adaptar, de se reorganizar. É a neuroplasticidade, mas às vezes um empurrãozinho profissional faz toda a diferença para acelerar e facilitar esse processo. Capitulando um pouco, entender essa base toda, né? A neurociência por trás, o luto, a dor que é real no cérebro, a quebra dos hábitos neurais, isso nos dá ferramentas para navegar por essa fase com mais estratégia e talvez o mais importante, com mais autocompaixão, né? Exatamente. E só reforçando, evitar aquelas armadilhas de comportamento, aquelas soluções que, na verdade, só pioram as coisas, é tão crucial quanto processar a perda emocional em si. O que a gente faz depois do fim pode definir muito de como vai ser a nossa recuperação. Com certeza. Fica então uma reflexão final. Como será que essa experiência, que é tão doída, tão complexa no nível cerebral e emocional, pode, quem sabe, paradoxalmente, acabar sendo um gatilho para um autoconhecimento mais profundo, para uma transformação pessoal positiva lá na frente, mesmo que não pareça nem um pouco no momento, né?